vambora, vem! Uou, olha aqui, gurizada! Tutano, pro teu pet lá em casa é uma felicidade da Frida, a minha pincher maluca, odiosa, querida, que adora a crocância de tutano. Mais do que isso, a qualidade, o sabor. Ela simplesmente passou agora a não reclamar de mais nada. Pelo menos disso ela não reclama, né? Tutano, crocante, absolutamente nutritiva e precisa ver, ó. Peluzinho da minha cadelinha tá um carpetinho. Tutano, a tua melhor opção. Vamos pro corte? Vamos pro corte. Qual é a lambança que a SEG fez no seu torneio de futebol de salão que reúne jornalistas, cronistas esportivos, Dávila? Meneghetti, resumidamente, tá? O assunto ele é um pouco mais complexo e todos os detalhes e documentos estão na hora da dupla KTO de ontem, aqui no canal A Dupla. A SEG, ela é organizadora da Copa dos Jornalistas, né? E nos últimos dias, a panela da dupla acabou formando a opinião de que existe um desequilíbrio de tratamento entre as equipes que vão disputar a final da competição ou iriam disputar a final da competição nesse sábado. Além de pedidos que nós fizemos que não foram atendidos, como a manutenção do horário do jogo que estava inicialmente previsto e foi trocado, que tiraria jogadores nossos da final, jogadores que poderiam jogar, nos últimos dias a comissão disciplinar da SEG retirou um cartão vermelho de um jogador lá do outro lado, do time Barril Dobrado, que tem como base o pessoal da Rádio Guaíba, e recolocou esse jogador dentro da final, sendo que ele havia sido expulso em quadra por descumprir critérios básicos do jogo. Essa decisão, além de ser uma completa alucinação, né, rasgar o regulamento, ela foi feita por um caminho nada transparente e que não nos pareceu limpo, que não nos pareceu justo. A gente conversou, nós tentamos entender o que aconteceu, qual foi o caminho que foi feito, principalmente, né, para que essa retirada de um cartão de quadra fosse a decisão tomada pela SEG, e como nós não concordamos com o que aconteceu, e principalmente, né, nós estamos numa brincadeira e vimos que o clima estava indo para um caminho que não é do nosso interesse. A gente viu cenas tristes na última Copa SEG, onde nós ganhamos, né, confusão, inclusive a gente teve que separar pessoas da SEG que estavam tentando pegar nossos colegas, nossos jogadores ali. A gente optou por deixar a Copa SEG esse ano e nós não vamos jogar a final, a gente não vai defender o título, seria o terceiro título que nós estávamos tentando ganhar. Como a gente é o time que mais jogou, como a gente tem um carinho muito grande pela Copa, pelos colegas, a nossa decisão foi por não jogar. A gente está abandonando a Copa SEG, então da nossa parte não vai ter final. Lucas, quer acrescentar algo? Você que é um dos treinadores do time da dupla? Não, importante pontuar também, né, Meneghetti, que é bem mais do que o fato da Rádio Guaíba ter recorrido ao cartão e principalmente sobre as regras que a própria entidade fez para a competição não serem cumpridas, né? Porque, por exemplo, suspensão automática e está nas normas da competição que foi feita e desenvolvida pela SEG, suspensão automática não pode ter recurso. Aí já começa o escambulhamento ali que foi feito pela SEG. Não pode ter recurso. Ou, por exemplo, que por um erro grave da arbitragem, a gente pediu recurso de um cartão vermelho do Rafael de Vério na primeira fase. Não ganhamos o recurso, baixamos a cabeça, o de Vério foi suspenso, tá tudo certo, e a gente ouviu o argumento da SEG, dos auditores que lá julgaram o caso, dizendo que decisão de quadra é mantida, mesmo que tivesse sido um erro crasso contra o de Vério e contra a panela da dupla, e agora, quando o árbitro acertou por cumprir as regras que estão lá disponíveis, agora a regra não valia, a decisão de quadra não valia, e aí o recurso que não poderia ser pedido porque era uma suspensão automática, foi pedido. Ou, por exemplo, que o recurso não foi postado no grupo de capitães, e inclusive é dito também nas regras da competição que recurso que não é postado no grupo de capitães não será nem levado em consideração. Isso não é dito por Lucas Dias, é dito pela SEG. Mas mesmo assim conseguiram pedir o recurso, e o mais curioso, né, Meneghetti? A decisão do recurso ter sido aceita saiu pela manhã de terça-feira, de quarta-feira, perdão. O recurso saiu de tarde só no grupo, sendo que ele nem deveria ser considerado. Enfim, isso é um detalhe dentro de todo o escombulhamento que a SEG faz com a competição. Cara, que vergonha, cara. A entidade que congrega a classe dos cronistas esportivos, que já foi muito bem conduzida,
presidida, teve grandes presidentes. Eu vou citar aqui 2, o Alex Bagé, o João Garcia, Vianney Carlet, mais Marco Antônio Pereira. Não foi? Acho que foi. Então, assim, aí essa entidade não consegue organizar de forma equilibrada, ponderada e justa o seu campeonato de futsal. O campeonato terminou ano passado com pancadaria, porque foi mal conduzido o torneio ao longo de uma maneira tensa pelo seu presidente, Rogério Amaral, com quem eu trabalhei, com quem eu prezo de admiração e respeito como jornalista esportivo, um grande jornalista, um grande apresentador de debates esportivos, lendário, camisa 10 lá na TV Bandeirantes, 2 toques também na Guaíba. Mas ele é da Rádio Guaíba, ele trabalha na Rádio Guaíba e que bom que ele está empregado, trabalhando na Rádio Guaíba. O Rogério ficou um tempo fora do mercado de trabalho, que bom que ele está lá, é um bom analista de futebol. Mas aí, daqui a pouco, tenta dar uma empurradinha, uma ajudada lá no pessoal da Guaíba. A gente viu o descontentamento do Rogério Amaral do ano passado, quando o canal A Dupla, hoje não é, hoje é meio, reúne jogadores de vários veículos, mas representado principalmente pela Dupla, ganhou em cima da Guaíba. A gente viu que o Rogério ficou incomodado, todo mundo viu, todo mundo percebeu. Então, o jogador foi expulso, tem que cumprir a suspensão. Ah, mas é a final, tá no regulamento, cumpra-se o regulamento. Não tenta fazer uma manobra para que o time esteja completo. Que absurdo, que vergonha, que constrangimento. Como é que vai defender depois no microfone, tão potente como o da Rádio Guaíba, uma isenção da CBF que não prejudica o STJD? Como é que vai defender? Se a própria SEG, quando organiza o seu torneio, faz essa bagunça, essa esculhambação, perdendo credibilidade do evento, acho que a Dupla toma uma decisão que eu lamento, que é radical, mas que talvez fosse a única decisão para escancarar esta pantomima que virou o torneio. Meneghetti, o presidente da SEG, que é um ótimo jornalista, de uma carreira de muito sucesso, ele passa agora a não ter crédito para justamente isso. Quando acontecer alguma coisa que a gente diz assim, poxa, mas não é o justo, não é o adequado com o futebol brasileiro, o Rogério Amaral não tem nenhum crédito e, na verdade, não teria, eu não sei como é que ele teria coragem de chegar e debater algo sobre, olha, tá errado, o futebol brasileiro não tá indo para um caminho certo quando acontece isso. Esse é o primeiro ponto. Mas esse é um ponto do CPF dele, que a gente só está comentando aqui porque aconteceu. Eu, enquanto jornalista, enquanto cronista esportivo, que por muitos anos tive a carteirinha da SEG, lamento profundamente isso, porque não é esse tipo de entidade que eu gostaria que me representasse. Não é com esse tipo de atitude que eu gostaria de ser representado. Senhores, nós estamos falando de um jogador que levou cartão amarelo em quadra e depois no banco de reservas o segundo cartão amarelo, por questões que estão no regulamento, ele foi expulso, e foi tirado o cartão amarelo e tirada a suspensão automática. Não é um cartão amarelo que foi injusto, não. Todas as duas decisões estão embasadas no regulamento. Não é nem assim, mas é uma injustiça, o cara errou o cartão. Errou o jogador. Errou o jogador. Não é. Sabe, era pra ser no Cristiano Silva da Rádio Guaíba, foi no Diego Ariel. Não. Tá tudo certo, tá tudo limpo. A SEG está desmoralizada e eu lamento que, infelizmente, não pelas pessoas, tem pessoas maravilhosas, o Michel é um ótimo trabalhador lá, outras pessoas que trabalham lá que são incríveis, mas a SEG enquanto entidade, e quem assina isso, o responsável, tal qual sempre diz o Meneghetti, é Rogério Amaral, ela está descredibilizada para falar sobre qualquer coisa do futebol brasileiro, porque o que ela fez lembra os piores capítulos da CBF. Fica aqui o meu elogio ao José Aldo Pinheiro, que se sentiu impossibilitado de julgar o caso, porque ele é apresentador da Rádio Guaíba e narrador também, então eu acho que tem que ficar o elogio a ele aqui nesse sentido. Mas eu li o documento assinado pela Guaíba, pelo time, na verdade, que representa a Guaíba, e o documento diz que a competição é uma várzea. E a SEG, quando aceita tirar o cartão, ela confirma que a competição é uma várzea. E eu não acho que seja justo, a competição não é uma várzea, a várzea inclusive estaria sendo desmerecido nesse momento, porque a várzea é muito mais organizada. Eu lamento, estou alinhado com o Meneghetti, eu lamento que a decisão da Duplas tenha que ser essa, de forma tão radical, para ter que expor o que aconteceu, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não estou surpreso. Não? Não estou nem um pouco surpreso. A SEG, a qual eu fiz parte desta gestão, eu, inclusive, me retirei da gestão, eu disse que estava fora há muito tempo, inclusive, eu disse no grupo coletivo lá, estou fora da gestão, não contem comigo.
né? Porque eu não concordo com as coisas que são feitas e para mim não estou surpreso. Outras situações dentro desta temporada mesmo e do ano passado aconteceram não na competição, mas na SEG como um todo, que eu não concordo. E aqui para mim tá só mais um exemplo. Eu estou alinhado com o JB. Me sinto entristecido de estar sendo representado por essa gestão. Isso mancha os 80 anos da SEG. Que são comemorados agora, né? Serão comemorados agora. Mancha os 80 anos. Não mancha a história da entidade, que foi muito bem, teve outros presidentes daqui a pouco que se atrapalharam, mas que sempre foi muito bem conduzida por alguns nomes que a gente lembrou aqui. Teve um que se atrapalhou bastante, né? Vianney, Marco Antônio, Zé Aldo, Bagé, João Garcia, lendário presidente da entidade. Então a entidade tem a sua história, mas vai riscar justamente em cima da celebração dos 80 anos. Menegas, infelizmente a história do futebol mundial ela tem um capítulo que a gente precisa admitir mesmo sendo brasileiro. Em 1962, na Copa do Mundo, que o Brasil é bicampeão, o Garrincha, na semifinal, fala alguma coisa, ele faz alguma coisa, ninguém sabe ao certo, é meio que lenda essa situação, e o Bandeirinha, um bandeirinho uruguaio que corria ali pelo lado, dedurou ele para o juiz expulsa o Garrincha. Quando vai para o julgamento, estranhamente, o bandeirinho uruguaio esse desaparece. Ninguém sabe onde é que ele estava e ele não aparece para depor. E a comissão julgadora da FIFA, ela então define de uma maneira muito estranha também que como não tinha a testemunha que dedurou para o juiz, não tinha como saber qual era o fato e que automaticamente o Garrincha não iria cumprir nenhuma automática e nada aconteceria com ele e, portanto, o Garrincha foi para a final do Mundial. Que bom que foi, porque nós... que bom para o Brasil que ganhou o segundo título, mas vamos combinar que existe uma dúvida até hoje do que aconteceu. Se ele teve uma diarreia e ficou no banheiro, ou se a CBD fez alguma coisa que o impediu de estar lá, ou convenceu ele num bom poder de convencimento. Qual foi o poder de convencimento da CBD? Eu não concordo. Mas isso era uma página antiga. A CBD não existe mais, agora é CBF. Isso é 62. Nós imaginávamos que estávamos em 2025 e que as coisas teriam mudado. Mas, infelizmente, o senhor Marcelo Azambuja, que julga casos de Grêmio e Inter, da Federação, do Tribunal da Federação, ele tem uma decisão que é completamente inadmissível concordar, que é completamente... Estapafúrdia, né? Estapafúrdia. Ele anulou um cartão amarelo que é legítimo e que não tem absolutamente nada e tira uma suspensão automática. Eu lamento que nós estamos em 2025 revivendo um episódio que se vivia até então na década de 60.